Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, prazer imenso tê-los aqui novamente para darmos continuidade às nossas dicas de estudos aqui nas lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre, edição especial Jovens e Adultos, os princípios divinos em tempos de crise. A gente tem a lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. E aí, se você gostar, pode se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com outras pessoas, que isso ajuda a ranquear o canal. E esse material que eu uso para compor essa aula, ele é distribuído também em PDF, em PowerPoint, e aí você tem acesso e outras pessoas também, ok? E eu também convido você para conhecer e crescer com o podcast Seja o Novo, que é uma série de episódios que eu coloquei aqui, no meu canal no YouTube, e também em agregadores de podcast, no Anchor, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer. Você pode baixar esse aplicativo no seu celular, escrever lá Seja o Novo, né? Podcast Seja o Novo, e lá tem os episódios, você nem precisa ouvir online, você pode baixar o episódio, ouvir depois no seu celular, de repente quando você estiver em trânsito, no seu carro, indo de um lugar para o outro, ou mesmo no smartphone, no metrô, no ônibus, você pode ouvir os episódios, porque eles podem ser baixados, tá bom? E é uma série que começa lá em Gênesis, no capítulo 1, o nome da série é Criados à Imagem de Deus, então eu começo lá no capítulo 1 e o objetivo da série é chegar até o Novo Testamento e depois expandir até os nossos dias. O objetivo principal do Seja o Novo é crescimento pessoal alicerçado em ensinamentos bíblicos, né? A gente ouve muita gente falar, por exemplo, sobre crescimento espiritual. Aí ninguém se surpreende, mas quando a gente fala que a Bíblia ensina sobre crescimento pessoal, as pessoas falam, puxa vida, será que ensina mesmo? Será que tem isso na Bíblia? Tem, e para mim é a mesmíssima coisa. Crescer espiritualmente é crescer também como pessoa. Tenho certeza que você vai gostar. E você pode também compartilhar com outras pessoas. Para achar aqui no YouTube, é só ir aí onde está escrito playlist, tá bom? No cabeçalho, playlist dentro do meu canal, e tá lá. Podcast Seja o Novo. Clicou, aparece a apresentação e mais 2 episódios, ok? E aí a gente tem aqui os objetivos específicos para essa lição. São 1. Discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Depois, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. 3. Asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E 4. Elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. A gente tem aqui a capa da lição de número 11 e como textual um trechinho de Hebreus 6, versículo 5, parte A. E provaram a boa palavra de Deus. Não está meio fora do contexto do que a gente vai falar aqui, mas tudo bem. E aí a verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Como leitura bíblica em classe, está em Esdras 8, do versículo 1 ao versículo 12. Você pode pausar aqui e fazer a sua leitura. Aqui, na verdade, só fala das pessoas que acompanharam Esdras da Babilônia até Jerusalém, ok? A gente tem como introdução o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Eu sempre tenho dito para vocês que a parte mais importante para mim eu destaco para fazer uma comparação a partir dessas novas lições com os tópicos, ok? E conseguir segurar isso na mente até o final da lição. Então, parte em vermelha é o que você precisa ter em mente até o final. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição, então dá prioridade a isso. No primeiro tópico a gente tem só a questão do envio. Artaxerxes envia Esdras, então não tem muito a ver diretamente com o que precisa ser ressaltado. No 2, sim, Esdras ensina a palavra ao povo. No terceiro tópico, a palavra de Deus deve ser ensinada. E no 4, resultados do ensino da palavra de Deus, essa é a estrutura que você encontra na lição e que você precisa ter em mente como algo mais importante, né? Ao meu ver, é no tópico 2 que a gente tem a parte mais importante da lição, tá bom? E aí a gente tem então o seguinte, como dica, né, de gestão do tempo aula para os professores, considerando aqui quantos subtópicos tem em cada tópico, eu sugiro 15 minutos no primeiro, 25 no segundo, 15 no terceiro e 15 no quarto. Você fecha 70 minutos, que é o tempo que a gente tem geralmente na maior parte das salas de aula da escola dominical, ok?
Então, o primeiro, Artaxerxes envia Esdras, a gente tem o seguinte, os judeus sob o domínio dos persas. Aí diz o seguinte, quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Então, para mim, do ponto de vista do que a gente tem que estudar, aqui é algo que você pode falar em 1 minuto e ir para frente, porque senão você vai ficar preso numa coisa que não é o ponto central da lição. 2, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. E aí a gente tem o seguinte, no seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus e de Israel, do Deus de Israel, e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Então, olha só que interessante, Esdras era uma pessoa de um grande cabedal, ele era um escriba, ou seja, um copista da lei e ao mesmo tempo um sacerdote, hein? Que honra e que condição que ele tinha diante tanto dos judeus como do rei da Pérsia, ok? A gente tem no terceiro a importante carta que o rei enviou com Esdras, e aí eu coloquei só o seguinte, o rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, do 12 ao 26. Então eu não coloquei os textos aqui, porque é desnecessário. Você tem que, na verdade, ler lá o que está registrado. E são coisas importantes. A gente vê a mão de Deus estendida sobre a vida de Esdras, e assim como fez, por exemplo, no caso de Ciro, lembra que Ciro foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoar no começo? Aqui, mais uma vez, a gente vê a mão de Deus através daquilo que escreveu o rei da Pérsia, ok? O Artaxerxes. Aí a gente vai para o tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. A gente tem no primeiro, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem e Deus os ouviu, tá? Eu peguei apenas o trecho que eu acho mais importante, então você tem reticências no começo, reticências no final, significa que tem mais texto, mas o que para mim foi importante para esse ponto é esse daqui. E o que eu gostaria de ressaltar é a questão do jejum e da oração. Como eu tenho pedido a Deus força para dar mais lugar a essas coisas da minha vida, irmãos. Porque eu acredito que todos nós precisamos muito disso no tempo que a gente está vivendo. A gente está com muitas distrações, com muitas ocupações que não são aquilo que é principal. E a gente, às vezes, a maioria de nós, não todos, temos abandonado a frequência, né, do jejum e da oração. Isso é muito importante. E às vezes a gente não consegue fazer as coisas que a gente tem para fazer e nem ora e nem jejua também. E eu lembro sempre de George Miller, que está registrado no livro Heróis da Fé, chamado O Apóstolo da Fé. George Miller, ele escreve lá que ele tinha o costume de anotar, né, num caderno as orações que ele fazia a Deus, e na página do lado, né, do caderno ele deixava em branco para anotar a resposta. E ele disse que recebeu mais de 5.000 respostas de Deus, coisa linda. E uma frase que eu guardei dele, que eu não esqueço mais, ele disse assim: se você tiver alguma coisa que você gasta 5 minutos para realizar aquela coisa, tire 1 minuto para orar, e Deus vai te ajudar a realizar aquilo em 4 minutos. Oh, glória! Eu acredito nisso, é coisa de crente. Quando a gente se põe a orar, a buscar a face de Deus, Ele facilita a nossa vida. Ele nos ajuda a enxergar aquilo que é mais importante, aquilo que realmente tem valor. Ele ajuda a gente a criar uma cadeia de valores, sabe? Das coisas que realmente importam para a nossa vida e aquelas que são coisas de terceiro, de quarto plano, coisas inúteis para a gente jogar de lado, porque aquilo não tem valor. Para a nossa vida diante de Deus, é apenas coisa que consome o nosso tempo, que deveria ser gasto com aquilo que é realmente importante, ok? E aí a gente tem no segundo o encontro de Esdras com Neemias, o encontro de 2 gigantes da fé, vamos dizer assim, grandes homens de Deus. Isso é muito bom. Olha que extraordinário. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Isso é
é extraordinário, irmãos. Eu tenho me angustiado muitas vezes e conversado com pessoas, com amigos meus na igreja, por que a gente tem tanta dificuldade em trabalhos colaborativos na igreja, né? Eu falo isso porque, principalmente na pós-graduação, quando eu estudei gestão da comunicação e marketing digital, numa faculdade conceituada que é de elite. Eu não fiz porque eu sou de elite, mas porque eu sou colaborador naquela universidade aqui em São Paulo. Eu tive que fazer grupo, né, formar grupo com pessoas diferentes, e a maioria delas não crente. Então, nos grupos que a gente formava, tinha, por exemplo, pessoas de outra religião, pessoas que não têm relação com Deus, tinha pessoas tipo homossexuais, sabe, no grupo também. Tinha várias pessoas, cada um com um pensamento diferente. E a gente tinha que formar aquele grupo para fazer um trabalho junto. E o trabalho funcionava, dava certo. O trabalho tinha que ser, cada 15 dias era uma apresentação na pós-graduação. Aquilo era intenso, intenso, intenso. E a gente fazia e conversava e fazia reunião, cada um ficava com uma parte, chegava no dia, todo mundo apresentava. É claro que tinha suas dificuldades, tem alguma outra pessoa que acaba se pendurando, né, nas costas dos outros, mas isso acontece em todo lugar. Mas do ponto de vista de colaboração, era muito mais fácil. E às vezes a gente vem fazer alguma coisa na igreja e aparecem pessoas que, primeiro, elas querem chefiar tudo. Elas querem ter a direção de vários trabalhos. Uma pessoa só dirigindo um monte de coisa na igreja e outras pessoas não fazendo nada. E eu sei que sempre vai ter alguém que vai dizer assim, mas tem um monte de gente que não está disposta a fazer nada, não quer fazer, não quer ajudar. Mas será que outras pessoas foram experimentadas para isso também? Será que outras pessoas foram convidadas? Porque na igreja tem muita questão de medir as pessoas, né? O fulano serve, outro fulano ali não é, parece que não é muito espiritual, e não sei se serve. Então a gente fica medindo as pessoas, classificando quem pode. E às vezes a pessoa que vai fazer o trabalho é justamente aquele que não tem qualificação. Porque nem todo trabalho é uma questão de qualificação espiritual, mas também um conjunto de características que uma pessoa tem que leva em consideração também o tipo de pessoa que ela é, a experiência que ela tem no mundo secular também, a sua condição familiar, o seu temperamento, tudo isso. E não só porque, não, é porque o outro é o presbítero, o outro é porque está há 20 anos aqui, o outro tem que liderar porque é ele que lidera sempre e não tem... E às vezes a pessoa não tem qualificação para aquilo e estraga todo o trabalho. E as pessoas talentosas vão embora. Por quê? Porque não tem espaço para trabalhar. Porque no ambiente colaborativo todos são do mesmo tamanho. As pessoas têm a mesma importância e o que aparece é as suas capacidades individuais que se unem para fazer um trabalho conjunto. Então, quando Neemias vê Esdras chegando e os dois formam essa parceria, eles mostram a grande liderança de Neemias. Neemias é espetacular do ponto de vista de liderança e de estratégia para se fazer alguma coisa. E Esdras, poxa vida, um homem convicto das coisas de Deus, cheio de conhecimento, combinou. Então vamos fazer isso, gente. Vamos combinar melhor as coisas na presença de Deus, sabe? Não precisa ter 18 cargos na igreja, você pode ter um só e fazer o seu melhor. Eu, pelo menos, eu sou desse entendimento e eu, particularmente, não aceito. Se eu estou fazendo uma coisa, é aquela. Eu não vou fazer outra porque eu vou fazer tudo meia boca. Eu quero fazer bem aquilo que eu estou fazendo. Então não dá, por exemplo, já disse várias vezes aqui, ensinar na EBD e ter que liderar um grupo de jovens, por exemplo, para mim é desgastante. Tem outras pessoas que falam, não, eu faço tranquilo, mas será que você consegue esmerilhar na semana para dar a aula no domingo? Ou será que você consegue conversar com todos os jovens durante a semana, marcar as saídas, ver os eventos, acertar tudo e ao mesmo tempo deixar uma aula brilhante pronta para o domingo? Se você consegue, parabéns para você. Eu não consigo fazer dessa forma, ok? Então fica aí esse conselho para a gente melhorar na questão da colaboração, né? Do ambiente colaborativo, de dar oportunidade para as pessoas. Às vezes uma pessoa que fica lá quietinha, não fala nada, que você pensa que não tem nada para demonstrar, ela tem um grande potencial, só precisa de alguém dar o start para ela
colocar aquilo para fora. E aí no 3, Esdras ensina a palavra ao povo. A gente tem aqui, o povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Olha que coisa linda. Começou na madrugada. Na madrugada começou a leitura da lei de Deus. E o povo estava ali ouvindo. Meu Deus do céu, que coisa linda, irmãos. Hoje a gente tem cultos em que você canta 300 hinos e quando chega no momento da palavra, às vezes até mesmo o próprio pastor da igreja, né? Os próprios líderes, irmão, dá para ir rapidinho aí? Uma palavra, sabe aquela palavra quente, rápida que... E aí o pregador fica desanimado, né? Porque ele deveria ter o maior tempo, porque a palavra de Deus deve ter primazia. Não, o tempo ficou menor. Isso vem acontecendo há muitos anos e a gente está vendo o resultado aí, né? Igrejas que aparentemente são fortes no número de pessoas, mas do ponto de vista do seu modelo, né? Daquilo que ela apresenta como modelo de pessoa que anda na vontade de Deus, a gente vê um monte de brecha, um monte de coisas que não combinam com a palavra do Senhor, né? Então é muito complicado, e aí fica aqui um trecho para dar uma relevância na lição. E 4, o ensino foi maravilhoso. O povo ouviu a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. E isso sim tem muito a ver com a questão do avivamento, né? Principalmente no nosso meio pentecostal, as pessoas têm a ideia do avivamento como um culto cheio de manifestação de poder, assim, como que eu posso dizer, as pessoas extasiadas, né, de sentindo um fervor, falando em línguas, aquela experiência que pode ser exteriorizada. Agora, aqui a gente vê uma coisa diferente. A palavra provocou nas pessoas um sentimento de choro e lamento, talvez porque a palavra mostrou, né, aquilo que estava de errado com eles e levou-os a um sentimento de arrependimento, como o Senhor Jesus mostra para nós, né, que a palavra dele é luz. E a luz, muita gente tem a luz só para iluminar o caminho, né? Tem gente que tem essa ideia de luz, né? A tua palavra é luz para o meu caminho, né? E entende tudo nessa base. Mas, na verdade, quando a Bíblia fala de luz também, principalmente nas palavras do Senhor Jesus, significa que a luz mostra o que está no escuro. E o que está no escuro não é só o caminho. O que está no escuro também é as mazelas da nossa vida, os pecados, as coisas escondidas. Por isso que o Senhor Jesus falou, não há nada oculto que não haja de revelar-se, de saber-se. Por quê? Porque a luz mostra tudo. Então a palavra fez com que aquelas pessoas chegassem a essa questão de choro e lamento. Por quê? Porque ela estava mudando o coração deles para o arrependimento. E é isso que a gente precisa nos nossos dias também. E a gente vai para o terceiro, a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio 31, 9 ou 12. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia cada sábado, Atos 15 e 21, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene, a cada 7 anos. Então, era uma leitura extensa, uma leitura prolongada, né, que marcava um período, uma solenidade, um período de 7 anos, para que o povo recebesse uma leitura geral da lei, das escrituras, como um ato de grande importância para se relembrar, né, a importância. Eu acho até o período assim extenso, mas na verdade a cada sábado também se fazia isso. Não é que era só de 7 em 7 anos, é que a cada 7 anos aquilo era feito de uma forma solene, para que muitas coisas fossem relembradas, então de uma forma mais abrangente, ok? E aí a gente tem 2, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que os seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado, Mateus 28, 19 e 20. Então, nós recebemos de Jesus isso também.
a missão de ensinar todas as nações, guardarem tudo que ele lhes tinha mandado, tudo aquilo que ele nos manda, mas a gente, nos nossos dias, estamos tendo grande dificuldade nesse sentido, porque como que a gente ensina as pessoas aquilo que nem nós sabemos, né? Eu estou aqui me colocando no lugar do montante de igrejas evangélicas que a gente tem no nosso país hoje. Uma montanha de igrejas que compõe milhões de pessoas, mas que a maior parte não sabe o beabá, né, das escrituras, não tem condição de formular, né? Por exemplo, se você fizer uma pergunta para a pessoa, o que é o cristianismo? A pessoa não sabe formular. Você pergunta doutrinas básicas para a pessoa, não tem condição de fazer uma formulação. O que é o batismo nas águas? Qual a importância? O que significa ser sepultado com Cristo? Quem é Jesus, por exemplo? Perguntar até nas nossas igrejas, com todo respeito, perguntar até em muitas igrejas pentecostais, quem é Jesus? Aí a pessoa fala assim, quem é Jesus? Jesus é o Salvador. Tá bom, que Jesus é o Salvador, todo mundo sabe, mas o que o capacita, né, como o Salvador? Onde está registrado os textos que o qualifica como aquilo que você diz que ele é? Onde começa a história dele? Ela passa por onde? Qual é a conexão que há da vida dele com o que está registrado no Antigo Testamento, no Tanakh, no Pentateuco? Qual relação ele tem com o início das Escrituras e com o final dela, né? Quem é Jesus de Nazaré? Por que Jesus de Nazaré? Como foi a sua vida? Qual que é a parte mais importante quando falamos de Jesus pré-existente, o Verbo, o Logos? É o Jesus humano que exerceu o ministério durante 3 anos e pouco, passou a maior parte do tempo vivendo em Nazaré. Quem é o Jesus mais importante? É o Jesus ressurreto? Qual que é o modelo de vida a ser seguido? É o Jesus que ressuscitou e está à destra de Deus? Ou é o Jesus que viveu o seu ministério na Galileia, que se envolveu com pessoas simples? Qual que era a mensagem de Jesus? Como ele vivia? O que ele fazia? Então, nós todos, irmãos, com todo respeito, deveríamos ser experts em Jesus, porque ele é o centro de toda a Escritura. A Escritura do Antigo Testamento testifica dele. Foi isso que ele falou aos judeus quando debatia com eles em João. Errais por não conhecer as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. Então você tem o testemunho sobre Jesus desde Gênesis, desde o começo, quando o Senhor começa a se relacionar com Adão e Eva. Quando eles pecam ali, já aparece a figura, né, a indicação da salvação pela roupa que Deus confecciona para eles no capítulo 3 de Gênesis. Né? Eles fazem uma roupa de pele, eles fazem uma roupa de folha de figueira, e o Senhor tira aquela roupa, porque a folha de figueira dá a ideia de vegetal, né? E vegetal é algo que se deteriora muito rápido. E o Senhor pega e veste eles com pele. Não fala qual foi o animal, nem fala se foi morto, né? A gente tem isso por inferência. Mas ali o que se entende é que pele é couro, e couro dá a ideia de permanente. Então Deus veste ainda no jardim, Adão e Eva, com uma roupa que permanece, dando a ideia de algo duradouro, ok? Aí você fala, mas que você está falando isso? A gente está falando que a palavra de Deus deve ser ensinada assim. Mas para nós que estamos vivendo hoje, a palavra que deve ser ensinada é quem é Jesus. A gente precisa respirar o cristianismo. A gente precisa entender o que é a identidade cristã, o que Jesus realmente representa para nós, o que ele é. Isso aí tem que saber de cor e salteado. A importância dele na nossa vida. Por exemplo, muitas pessoas pensam que o mediador entre Deus e o homem
é o profeta. O profeta não é o mediador. O profeta é aquele que anuncia, é aquele que proclama. O mediador, desde lá de trás, desde Melquisedeque e até na lei, é o sacerdote. É o sacerdote que é o mediador. É ele que oferece dons e sacrifícios e intercede pelo povo. E Jesus, é o que Paulo ensina a Timóteo, ele é o mediador entre Deus e o homem, né? 1 Timóteo 2:5. Temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha só que interessante. Então ele está trazendo a figura do representante de toda a humanidade ante o Criador, o homem perfeito, o homem singular, o homem capaz de assumir toda a responsabilidade pela humanidade inteira diante de Deus e cumprir o papel que Adão não cumpriu de forma perfeita. É lindo e é isso que a gente tem que aprender. Acima de tudo, às vezes a gente vê pessoas esmerilham numa mensagem falando sobre Davi, falando sobre rei de Israel, falando sobre algum salmo, falando sobre tantas coisas, e às vezes a gente não vê o nome de Jesus ser citado, e quando é citado de passagem ou de forma errada. Então a gente tem que se especializar no Senhor Jesus Cristo, porque essa mensagem do Novo Testamento, viu? Vasculha lá, todos os livros do Novo Testamento, você vai descobrir que a mensagem do Novo Testamento é Jesus. Okay? E aí a gente vai para o ponto 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, 2 Timóteo 4, 1 e 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ok? Romanos 12 e 7. Trecho muito importante, sempre digo, quando você tem trechos que são extraídos da palavra de Deus e eles têm uma explicação melhor do que aquela que você poderia dar, deixa o texto explicar, é melhor do que o seu comentário. E aí a gente tem o tópico 4, resultados do ensino da palavra, a gente tem o seguinte: o ensino da palavra gera temor a Deus, é verdade. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. Neemias 9, 1, 3, depois 38. Muito importante isso aqui. É pregando a palavra que a gente purifica a igreja. É ministrando mensagem, a gente vai se fortalecendo pela palavra de Deus. Agora, se for só canta e não tem palavra, a igreja vai ficando raquítica, sabe? É como se um adulto ficasse bebendo leite, sabe? Alimento de criança, assim. E ele vai começando a sentir a fraqueza quando vê tá anêmico. É dessa forma. E aí o 2 o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Então, a gente tem aqui uma sequência, né? Eu retirei lá os principais pontos. O A, o crente é honesto a toda prova. Então tá aqui as referências, você faça a sua leitura lá. O crente jamais mente. O C, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava não furte mais. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza, a prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeia entre vós, e hoje a gente tem visto isso aos montes, é só a graça de Deus. E aí tem mais um ponto aqui, mas ele se assemelha ao B, né? O crente jamais mente, não vai dar um falso testemunho, se não mente, também não vai dar falso testemunho, porque por isso que eu não coloquei, tá bom? E a gente tem aqui, aqui nesse ponto 2 deve ser dado muita importância aqui, é um trecho que você deve dar uma esticadinha e comentar um pouco mais, principalmente as referências, porque a gente precisa muito relembrar o que nós somos hoje em dia. 3, ensino da palavra de Deus dá conhecimento. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muito importante aqui esse trecho, ok? Lembrando a todos vocês que o meu trabalho não é apresentar uma aula completamente desenvolvida. Não. O meu trabalho, o meu desejo é indicar caminhos para você tornar a aula enxuta primeiro, tá? Pegar as principais partes, extrair aquilo que seja mais importante para você e daí desenvolver o seu raciocínio, para você não ficar toda a vida dependente do que os outros estão ensinando, seja eu, seja outros professores. Mas você mesmo ter uma estrutura
mental de desenvolvimento de uma lição, ok? Para o seu próprio bem, crescimento, para o crescimento das pessoas que dependem de você e que vão depender lá na frente. Então, desejo a todos uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem. Até lá!